frequente na realidade angolana se falar em legítima defesa. Ouve-se nas conversas com os amigos, lê-se nas redes sociais, assistimos nos filmes e ouvimos sempre o crime foi cometido em legítima defesa. Mas você sabe, no ponto de vista legal, quando é que um crime é cometido ao abrigo da legítima defesa? Você tem curiosidade em saber o que é que a lei angolana impõe para que exista a legítima defesa? Se você tem curiosidade, está no vídeo certo, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a legítima defesa. Seja bem-vindo ao canal Sociedade Pura, eu sou a Lia Monteiro e nós hoje vamos falar sobre a legítima defesa. Esta é a rubrica Direito Simples. Antes de começarmos no tema, a falar sobre o tema propriamente dito, eu gostava de convidá-lo a subscrever o nosso canal se ainda não é subscrito, a deixar o teu like nesse vídeo, a deixar o teu gosto, a partilhar esse vídeo nas tuas redes sociais e no final do vídeo a deixar a tua opinião. Uma nota que se precisa terem atenção antes de falar sobre a legítima defesa é que no âmbito da realidade angolana nós estamos legalmente proibidos de fazermos justiça por nós próprias. Sempre que tivermos algum problema, sempre que algum direito nosso for violado, sempre que alguém cometer alguma infração contra nós devemos recorrer aos órgãos de justiça, prestar queixa numa esquadra policial, propor uma ação em tribunal para defendermos os nossos direitos. Mas, excepcionalmente, a lei angolana admite algumas exceções em que os indivíduos podem, por si, defender os seus interesses em caso de agressão, que é, por exemplo, o caso da legítima defesa. A legítima defesa é apontada como uma causa de exclusão de ilicitude ou de justificação de um facto tido como crime. Na verdade, a legítima defesa é um direito que nos é reconhecido pela ordem jurídica angolana de defendermos os nossos direitos em caso de agressões ilícitas. Uma agressão ilícita consubstancia numa agressão contrária à lei e injusta. Sempre que nós tivermos um interesse nosso a ser violado de forma injusta por alguém, a lei nos confere o poder de adotar mecanismos para afastarmos esse perigo, para evitarmos que o nosso direito seja lesado. Ou seja, independentemente de um indivíduo ter cometido algum facto descrito ou tipificado na lei penal como crime, pelo facto de estar ao abrigo da legítima defesa, exclui-se a ilicitude. O indivíduo não é punido por adotar aquele comportamento. Que é, por exemplo, o caso de alguém chegar com uma faca, se jogar a mim e tentar me espetar a faca. Primeiro é que a lei penal proíbe o homicídio e a tentativa de homicídio. Se a pessoa chega no intuito de me espetar a faca, ela está a tentar lesar o meu direito à vida. Está a tentar, através de uma agressão ilícita, através de um comportamento proibido por lei, lesar o meu direito. Qual direito? O meu direito à vida. E nessas circunstâncias, a ordem jurídica angolana reconhece-me a legitimidade de defender os meus interesses, nesse caso o meu direito à vida, em caso de uma agressão ilícita. Mas para que exista de facto legítima defesa, a lei impõe que se reúna cumulativamente, que se reúna em simultâneo certos requisitos legais. E é sobre estes requisitos que vamos falar a seguir. Antes de falar sobre os requisitos impostos legalmente para a legítima defesa, é importante dizer que a legítima defesa é um direito que nos é reconhecido tanto para defender direitos ou interesses de natureza pessoal, como, por exemplo, numa tentativa de homicídio, defender o meu direito à vida, numa tentativa de agressão física, defender o meu direito à integridade física, entre outros direitos de natureza pessoal. Porque muitos pensam que a legítima defesa é apenas alguém está tentando me bater e eu me defendo. Não. Por um lado, interesses de natureza pessoal e, por outro lado, interesses de natureza patrimonial. Se alguém tentar roubar o meu caderno, eu tenho igualmente a faculdade de evitar que isso se concretize, de defender o meu interesse. Tentar roubar o meu caderno, o meu carro, entre outros direitos de natureza patrimonial. O requisito para que exista a legítima defesa é a existência de uma agressão ilegal, atual, que esteja a acontecer ou presta a acontecer. Ou seja, é importante que nós não sejamos os causadores
ou os atores do comportamento proibido por lei, mas aqueles que reagem. Vamos utilizar a regra do ação-reação. Uma coisa é a gente adotar um crime e o outro reagir. Outra coisa é a gente estar no nosso cantinho e de repente alguém adota contra nós um comportamento que seja proibido por lei. Se alguém adotar contra nós um comportamento que seja proibido por lei, ou estiver prestes a adotar, a gente pode alegar a legítima defesa. Agora vamos a um pequeno exemplo. Quem te ameaça de morte pelo telemóvel e você chega pessoalmente, pega uma marreta e dá no pescoço da pessoa. E sabemos que dar com uma marreta é suscetível de levar a pessoa à morte. E a pessoa é polícia, está com uma pistola, tira a pistola e te dá um tiro. Eu lhe pergunto, quem nesse caso está em presença de legítima defesa? Quem pode aqui para si alegar a legítima defesa? Eu não sei qual foi a tua resposta, você pode deixar aí nos comentários, mas passando para o segundo requisito. Outro requisito que deve ser verificado em simultâneo para que exista a legítima defesa é a impossibilidade de recorrer à força pública. Como eu disse no início do vídeo, como regra geral, se proíbe na realidade angolana a justiça por mãos próprias ou a autotutela executiva. Caso exista a violação de algum direito, se impõe aos cidadãos recorrer aos órgãos de justiça, prestar queixa, propor uma causa em tribunal, entre outros meios de justiça que exista. Mas, excepcionalmente, se admite a legítima defesa. Eu lhe pergunto, se eu recebo uma mensagem de ameaça de morte de alguém que vive na Viana, eu vivo no Cacenda, estou numa situação de impossibilidade de recorrer à força pública, aos órgãos de justiça, à polícia, à esquadra? Humanamente você pode dizer sim, porque eu não tenho dinheiro de táxi para ir na esquadra. Mas a lei diz, você precisa estar de facto numa situação de impossibilidade de recorrer aos órgãos de polícia quando a agressão está a acontecer. Que alguém está por cima de mim, está a tentar me dar um tiro. Eu não tenho como dizer, para um pouco, vou ligar para a polícia e só depois você dispara. Não tenho como, estou aí de facto numa situação de impossibilidade. Mas nesse caso de receber uma ameaça por telemóvel, eu ainda tenho a possibilidade de recorrer à força pública. E se cometer o crime nesses termos, logo não há fundamento para a legítima defesa. Porque, como disse inicialmente, para que exista a legítima defesa ou para que se fundamente a legítima defesa, é necessário que a agressão esteja a decorrer ou esteja prestes a acontecer. Porque se eu tive tempo, recebi ameaça, e tive um tempo para pensar, no dia seguinte eu não tenho como chegar, dar com a marreta. Por quê? Porque já não existia uma agressão atual tão pouco iminente, porque o outro se calhar já tinha esquecido. Então, na circunstância em que ele encontra o senhor na rua, pega com a marreta, dá por alegada ameaça ou por alegado crime de ameaça, não se justifica a legítima defesa. Mas eu lhe pergunto, será que haverá legítima defesa no caso do senhor que depois de lhe darem com a marreta do pescoço, estar prestes a morrer, pegar na pistola e disparar contra o agressor? Será que há aqui legítima defesa? O último requisito que se exige para que exista a legítima defesa é o uso dos meios necessários. Ou seja, existe uma agressão ilícita. Eu, a defender os meus interesses, devo utilizar os meios equivalentes à agressão. Se ele me der uma chapada, eu posso dar um borno ou posso devolver uma chapada para defender os meus interesses. Mas a partir do momento em que ele me dá uma chapada e eu utilizo uma pistola para me defender, eu estou a utilizar um meio completamente desproporcional. Então aqui exige-se que aquilo que eu utilizo como estratégia, como método, como meio para defender os meus interesses, deve ser equivalente à agressão, ou equivalente à gravidade da agressão, ou dito de outro modo, deve ser proporcional à gravidade da agressão. Sou pena de estar-se em presença do excesso de legítima defesa. Eu já disse, se quiserem que eu fale sobre o excesso de legítima defesa ou sobre a legítima defesa putativa, que é o caso, é a situação em que alguém pensa que está em legítima defesa, mas não está em legítima defesa, é só deixarem aí nos comentários. Para concluir, hoje nós falamos sobre a legítima defesa, que é um direito que nos é reconhecido de excepcionalmente defendermos os nossos interesses ou os interesses de terceiros em caso de agressões ilícitas, em caso de comportamentos que sejam contrários
a lei. E para que exista a legítima defesa é necessário que primeiro exista uma agressão ilícita, um comportamento contrário à lei que esteja a acontecer ou esteja prestes a acontecer, a agressão nesse caso, que não sejamos nós os motivadores dessa agressão mediante a prática de algum crime. Depois é necessário que estejamos impossibilitados de recorrer à força pública, porque a lei estabelece órgãos próprios para julgar casos de violações de direitos. E por último, é necessário o uso de meios adequados para afastar essa agressão ilícita ou para pôr fim a essa agressão ilícita. E quanto aos meios utilizados para afastar a agressão ou para defender os nossos direitos, é importante que esses sejam sempre equivalentes à gravidade da agressão, aqui atende-se o princípio da proporcionalidade. E uma vez que nós estamos em presença, que reunamos todos esses requisitos, estaremos em presença de legítima defesa. E a legítima defesa é uma causa de exclusão de ilicitude ou de justificação de um facto típico. Quando alguém age em legítima defesa, embora tenha praticado um comportamento que a lei determina como crime, este não é punido, não é responsabilizado criminalmente pelo facto de estar em presença de uma situação que justifica aquele comportamento. Inscreve o nosso canal, clique na opção todas as notificações, deixa o teu like e o teu comentário. Partilha esse vídeo nas tuas redes sociais.